Boa tarde, pessoal! Como estão vocês? Eu espero que todos estejam muito bem, graças a Deus. Vamos para mais uma leitura das parábolas. Nesta feita, vamos falar da parábola da ovelha perdida. Está em Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7. E peço a vocês que, se tiverem algum comentário, queiram perguntar algo, estejam interessados em saber das parábolas, fiquem à vontade, certo? Se também fizer sentido, né, para vocês essa leitura de parábolas, que compartilhem com mais pessoas, para que eles possam, né, essas pessoas possam conhecer as parábolas, lembrar o que foi dito nelas, entender qual foi o recado que essas parábolas deixaram através da palavra de Jesus, certo? Vamos lá. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: Este saúda e se mistura às pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com eles. Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca-a por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: Alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Essa parábola tem uma ligação também com a parábola do talento perdido. Lembra que a gente já tem aqui na playlist, quem quiser voltar lá para ver? Ela tem um princípio, né, de que quando a gente perde algo, quando a gente perde algo querido, algo que nos deixa tristes por ter perdido, isso nos faz sair daquela situação de não querer ir ter novamente aquilo que perdeu. O que significa isso? O pastor perdeu uma ovelha, mas ele tinha 100 para poder pastorear. Qualquer outra pessoa poderia imaginar: eu não vou colocar em risco 99 ovelhas para salvar somente uma. Mas Jesus, nas suas sábias palavras, não deixa dúvida que para salvar uma, e esta uma, ela está sendo feita uma analogia com a pessoa que se arrepende de coração, que se arrepende do fundo da sua alma, do mais profundo desejo. E essa é a ovelha que ele quer salvar. Porque quando a ovelha perdida volta para os braços do pastor, ou seja, quando a pessoa que pecou, que errou, que falhou, se arrepende de coração e volta para a casa do Pai, isso é uma alegria imensa. Vocês lembram também da parábola do filho pródigo? Podemos também lembrar dela. O filho se perdeu, jogou toda a sua riqueza fora, não tinha mais nem o que comer, nem a
lavagem dos porcos ele estava tendo condição de comer porque ninguém deixava. Então, é uma alegria imensa ter de volta a ovelha perdida, o filho pródigo, o talento que foi perdido. Todas essas analogias, elas são feitas em cima daquela pessoa que se arrependeu de coração. Daquela pessoa que disse, não vou mais por aquele caminho. Eu sei que ele não serve, eu sei que ele não é bom, eu sei que ele não me traz felicidade, não me leva para o reino. Pelo contrário, me afasta de Deus. Então é isso. A ovelha perdida, ela é considerada também como uma filha amada. Deus ama todos nós. Ele nos quer junto dele. Ele quer dividir a presença tão importante, tão querida, tão preciosa para nós. Ele quer dividir com a gente essa presença. Ele quer fazer parte da nossa vida. Quem ainda não entendeu isso, precisa abrir os olhos, tirar a venda. Consegue compreender que Deus nos fez a sua imagem e semelhança? Que nós somos filhos queridos, amados, que Ele vai nos buscar onde for para nos ter de volta. Essa analogia da ovelha perdida é exatamente isso. E é tanta alegria que se vê nos olhos do pastor ao recuperar a sua ovelha perdida, que ele não consegue conter-se, né? Em si. Ele chega à conclusão, o pastor, de que tudo aquilo que a ovelha se arrependeu, que não vai mais fazer de errado, é o certo. E ele fica muito feliz de tê-la, né, novamente. Nós temos que dar tudo de nós para estarmos junto a Deus, junto a Jesus Cristo, com o Espírito Santo renovado em nosso coração. Nós temos que dar tudo de nós, porque tudo aquilo que nós praticamos aqui na terra, tudo aquilo que nós praticamos usando a Bíblia, é aqui que nós vamos fazer essa aplicação desse investimento, para colhermos lá no reino de Deus, certo? Então, quando a gente vê que essa ovelha perdida estava lá, solta, e ele não sabia onde estava, se estava sofrendo, se estava doente, se estava precisando de ajuda, então o pastor largou as 99 ovelhas e foi atrás somente de uma. É uma parábola muito, muito bonita, porque ela fala de arrependimento. A Bíblia, ela nos conta que o arrependimento, ele é festejado no céu, certo? Vamos ler aqui uma passagem de Coríntios 1 que fala, né, do arrependimento. Ela diz exatamente sobre isso, sobre o arrependimento. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Ele diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. E quando vocês forem alguns de vós, contudo, levados, santificados e justificados, lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus, são as pessoas que serão recebidas no reino dos céus. Esse arrependimento daquilo tudo que foi feito e você se recolocou
e você se refez, trouxe para você uma limpeza de corpo, de alma e de espírito. Você recebe tudo aquilo que Deus tem para te dar, certo? Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, também fala sobre isso. Vamos lá. Diz assim: porém, quanto aos covardes aqui na Bíblia, ele fala sobre uma pessoa tímida também, tá, gente? Não é só aquela pessoa, eu tenho vergonha, eu não vou falar em público e tudo, não. Covardes é relacionado a isso, né? As pessoas que não têm coragem, que não vão, né, à frente, que não buscam melhorar. Os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago do fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Eu já falei para vocês sobre uma passagem aí, de uma das parábolas, que quando Jesus estava na cruz, um dos ladrões, né, porque tinham 2 ladrões ao lado dele, um dos ladrões, até ele acreditou no reino de Deus e disse: quando estiverdes lá no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus respondeu a ele, disse que logo mais estariam lá juntos no paraíso. Ou seja, ele recebeu a salvação, ele não foi levado ao reino de Deus, porque o reino de Deus é para os governantes, é para os filhos, é para aqueles que seguem o que Deus pede para que nós façamos. Então, é interessante nós lembrarmos que nós somos filhos. Deus quer cada um de nós do seu lado, quer que cada um viva na plenitude. Mas muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas não vão aceitar esse chamado. Então, muitos vão ser salvos, mas nem todos vão ser herdeiros do reino mesmo, do reino de Deus, e sentar lá ao lado do trono, certo? Todo dia é dia de arrependimento. Então, quando a gente faz essa mudança de rota, de pecador para não pecador, a gente está fazendo uma metanoia. É uma palavra grega que significa mudança de rota. Então vamos mudar a nossa rota para pessoas que não creem em Deus, que não creem em Jesus Cristo como nosso Salvador, para nós sermos uma pessoa crente, que pratica, que vive o Espírito Santo, que aceita Jesus como seu Salvador. É nisso que a gente tem que colocar nossa fé, porque a fé, ela tem que ter ação, né? A fé, só por tê-la, ela não é suficiente. Nós temos que praticá-la. A fé sem ação, ela é morta. Então, vamos ter fé e vamos praticar. E antes de tudo, se pecarmos, vamos nos arrepender, mas arrepender profundamente e não voltar a repetir o nosso erro. Eu desejo a vocês que o Espírito Santo reine dentro de vocês, brilhe, faça que cada um seja iluminado nas palavras, nos pensamentos e nos atos. Graças a Deus. Um abraço e um beijo e até a próxima parábola. Obrigada.